Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao sistema apuração falando sobre controle de voltas. Então o sistema ele consegue realizar cronometragem com controle de voltas determinando o número, o intervalo que você quer configurar para que ele possa fazer novamente a leitura daquele mesmo atleta, daquele mesmo chip e aí computar uma nova volta. No sistema não existe um limite de voltas para a leitura. Então ele vai ler constantemente enquanto é, ele estiver fora daquele intervalo que foi configurado. O que dá para fazer aqui, o que é bem viável, é que o sistema agora ainda não está configurado para voltas. Mas eu vou estar mostrando para vocês é que você pode determinar o número de voltas que você quer classificar o atleta. Então vamos supor que o limite máximo de voltas seja, por exemplo, 4 voltas. Você informa para o sistema, independente se tenha 5, 6, 7, 8 ou quantas voltas tiverem aqui, você informa para o sistema que você quer classificar os atletas que deram 4 voltas. Né? Então ele vai descartar as voltas acima e vai classificar só aqueles atletas. Assim como você tem a opção também de classificar, fazer uma classificação com maior número de voltas. Bom, para a gente iniciar a configuração, nós vamos até o menu Configuração, Sistema, tá? É, aqui, selecionando o tipo de prova, vai continuar ainda como corrida. Você deve selecionar aqui o programa específico de comunicação com o equipamento da leitura de chip, do leitor de chip, né? E é aqui que você vai informar que você quer controle de voltas. Então você vai ticar aqui utilizar controle de voltas e vai informar o tempo mínimo de leitura, que é justamente aquilo que eu estava falando. Então você vai informar quanto tempo ele vai demorar para fazer novamente a leitura daquele chip e computar uma nova volta. Então, de repente, o atleta está parado ali no tapete durante um determinado tempo, ele vai estar fazendo a leitura do chip no sistema TAG de recepção, porém, dependendo do tempo que você tiver configurado, o sistema não vai fazer a leitura, vai fazer uma vez só. Então, vamos supor que você configurou 5 minutos daqui a 5 minutos ele vai computar como volta 2, volta 3 e assim por diante. Aqui eu vou colocar 10 segundos para a gente poder ver o processo de volta, senão não vai dar tempo da gente estar verificando isso, tá? Vou confirmar e veja que essa informação ela é refletida aqui, ó. Então o tipo é uma corrida, só que é por voltas. E o intervalo dessas voltas é a cada 10 segundos, que ele vai pegar esse mesmo chip e computar essa nova volta, tá? Eu vou agora conectar meu sistema porque ele já está pronto, ele já pode é, fazer a cronometragem por volta. Vou conectar. Aqui eu estou com o meu tag de recepção já também ativado, então veja que ele agora já está se comunicando, tá? E eu vou passar agora os chips onde ele vai começar a fazer a leitura. O processo de tempo de largada não muda, é o mesmo, então eu tenho que anotar o tempo de largada da saída dos atletas. Se houverem largadas diferentes, eu uso o recurso de tempo de largada, que eu já tinha explicado anteriormente, numa apresentação anterior. Então, não muda nada. A única coisa que foi diferente, se vocês viram as outras apresentações, foi que eu configurei para voltas. Tá? O relatório também não muda muita coisa. Então, vamos iniciar aqui passando alguns chips. Vou passar aqui. Ok. Ele deu 14, 16 chips, veja que está fazendo a leitura aqui. Aqui ele vai mostrar filtrado, quantos atletas passaram, e aqui quantas vezes estão passando. Então, se eu passar novamente os chips desses mesmos atletas, ele vai continuar fazendo a leitura. Vamos pegar o tempo de desconto aqui. Foi 23, 02 e 20. Eu tenho que colocar aqui 23, 02, 20 e confirmar. Tá? Se eu tiver a necessidade, veja que já está mostrando aqui volta 1, mas se eu tiver a necessidade de pegar as informações da largada, vamos supor que isso aqui seja uma largada de atletas, né? Porque iniciou ali no ponto da largada e chegada no mesmo ponto, e eu tenho a necessidade de pegar essa informação, também não muda. Eu transfiro os dados para a largada. Clico aqui em confirmar. O que ele vai fazer? Ele vai zerar a volta desses atletas e vai ficar esperando novamente para computar como volta 1. Se eu for em percursos, ele vai mostrar as largadas que foram importadas, então continua sendo o mesmo conceito. Vou voltar a passar esses chips, porque já deve ter dado os 10 segundos. Então vejo que agora ele está computando como volta 1, tá? Descartando aquele que passou a ser largada que eu importei. Eu vou passar, acho que já deve ter dado os 10 segundos, eu vou passar alguns chips aqui, não vou passar todos,
para a gente começar a brincar no relatório. Então, estou passando alguns tipos aqui, ok? E ele já está computando agora ó, a volta 2. Agora, para me gerar o relatório, eu vou aqui em relatório. Veja que ele está mostrando apenas a volta 1. Ele grava essas informações a cada 1 minuto, então provavelmente ainda não deu o tempo necessário para ele poder gravar e já apresentar aqui. Vamos ver se... Agora ele já mostrou para mim essa informação. Então eu consigo agora gerar um relatório tanto da volta 1 quanto da volta 2. Se, por exemplo, eu tenho uma prova de 5 e 10K, onde o trajeto é muito pequeno e 10K tem que passar mais de uma vez ali no tapete, esse é um recurso interessante, tanto da importação da largada, que eu acabei de fazer, quanto para classificar. Então, se eu precisar classificar um atleta de 10K, que tenha que ter dado 2 voltas, eu já posso fazer isso também. Então, veja que eu quero classificar somente quem tem a volta 2, ele não vai pegar mais ninguém, da modalidade 10K. Vamos ver se ele achou alguém de 10K também. Não existe ninguém com essa opção selecionada. Vamos ver com quem ele achou aqui de 10K. 21, ó, de 21 ele achou. Então vamos supor que 21 tem que ter dado duas voltas. Então ele já separou isso aqui para você, né? Todo mundo que tem 2 voltas para gerar o resultado. Quem tem uma volta no 21, ele não, apenas uma volta, ele não vai conseguir fazer. Ele vai descartar esse atleta. Se eu quiser classificar apenas quem tem uma volta, isso acontece, por exemplo, aqui de 5 ou de 10 de alguma configuração diferente. Então vamos supor que 10, vamos ver se tem aqui. 10K tem que ter dado apenas uma volta. Eu não tenho 10K aqui porque eu acho que eu não passei os chips de 10K. Deixa eu ver se eu tenho outros chips aqui. Vamos passar mais alguns. Então veja, ele vai fazendo a leitura para você. E um atleta novo que vai entrando, ele vai computando a volta e vai destacando aqui na sua grade. Então se eu passar um atleta que já tenha mais de uma volta, vamos ver. Ó, esse é Afonso. Ele já fez a leitura e marcou. Ele destaca para você, informando que volta que ele está. Então fica fácil de você visualizar. Passa em outro chip, então ele marca para você essas voltas. Vamos ver se tem algum aqui de 10. Então se tiver de 10, onde a regra do evento passa somente uma vez ali, eu consigo fazer essa classificação. Então veja que agora eu já tenho. Tá? O processo também aqui não muda referente à alteração de cadastro. Tá? Então, se por exemplo eu tiver necessidade de mudar o nome do atleta ou desclassificá-lo, por exemplo, é o mesmo processo que eu tinha explicado na parte de simulação de prova. Eu tenho um recurso aqui de consulta exclui, que ele é interessante, onde eu consigo visualizar quantas voltas foram dadas. Então vamos pegar esse número 15 aqui, ó, e digitar Enter, ele vai mostrar a volta, quantas voltas ele deu, né? Vai mostrar o tempo detalhado de cada um e o intervalo de uma volta para outra. Então ele consegue mostrar detalhadamente para você. Vou passar agora os mesmos chips para a gente ir pegando mais voltas, tá? Veja que ele vai fazer a leitura. E vamos voltar aqui para relatório. Então agora, se eu tenho uma quantidade grande de voltas, o meu evento ele requer um grande número de voltas, isso vai depender muito da configuração do evento, eu consigo gerar por aqui. Então vamos supor que o meu número de voltas no evento seja até 4 voltas. Então é aquilo que eu expliquei. O sistema ele vai continuar fazendo a leitura independente se o número de limite é 4 ou 3. Ele vai continuar fazendo a leitura, mas você consegue determinar aqui com quantas voltas você quer classificar. Então, com 4 voltas, ele vai trazer todo mundo que tenha 4 voltas. Aqui de 10K não tem. Vamos ver quem tem 4 voltas aqui. Então, de 42K tem um atleta que tem 4 voltas. E tem um recurso interessante aqui, que é imprimir detalhes das voltas dos atletas. Que ele consegue imprimir volta a volta do atleta. Então, se de repente eu tenho uma corrida, por exemplo, 24 horas, 12 horas, eu consigo imprimir o detalhe da volta desse atleta, ainda informando a sua colocação. Então, veja que ele está em primeiro lugar, tá? Ele mostra aqui o nome e as voltas correspondentes. Então, ele deu 4 voltas, ele mostra o tempo de cada volta e o intervalo, né? Qual foi a diferença de uma volta para outra. Então, esse aqui é um recurso interessante. Se você tirar,
ele vai voltar a trazer uma classificação comum. Aqui não muda nada referente também a uma corrida comum, tá? Então eu posso gerar um relatório geral. Deixa eu diminuir aqui a quantidade para aumentar um pouco. Então veja, eu tenho um relatório geral e posso gerar relatórios de faixa etária também. Assim como posso gerar relatórios por tempo bruto ou por tempo líquido. Deixa eu pegar um de 21 aqui. Estou gerando 21 com faixa etária por tempo líquido. Ele vai também trazer essa informação para mim. Porque aqui não tem ninguém. Deixa eu ver. 21. É que todos são elites. Eu tinha explicado anteriormente que todo mundo que é elite não participa de faixa etária. Se eu clicar duas vezes, eu consigo também fazer a alteração desse atleta. Ele consegue abrir isso aqui para mim e eu consigo fazer a alteração também. Então vamos alterar. Se eu tiver aqui alterar um tempo, por exemplo, eu posso clicar aqui alteração e consulta de tempo. Eu consigo visualizar os tempos que existem aqui e fazer a alteração. Então se eu selecionar aqui, eu posso fazer a alteração do tempo. Assim como eu posso estar incluindo. Tá? Deixa eu só confirmar aqui. É porque ele está resgatando esse tempo aqui. Vamos só mudar aqui a categoria para que ele possa... Deixa eu limpar. Só para que ele possa fazer a alteração e ver que a faixa etária ela também sai sem problema nenhum. Então veja que agora está saindo a faixa etária. Eu posso estar classificando também o maior número de voltas de atletas. Então se eu colocar aqui todos, ele vai classificar para mim o maior número de voltas que ele está em faixa etária. Vamos por geral, fica melhor de visualizar. Então ele classifica aqui o maior número de voltas e o menor tempo e vai trazendo para mim. Então eu tenho essa opção também. Se por acaso eu identificar um buraco aqui e eu precisar incluir um tempo, então vamos supor que o número 15, eu percebi que está faltando um tempo dele. Eu posso vir em detalhe atleta e digitar esse tempo. Então vamos dizer que faltou um tempo de 3:54, 3 minutos e 54. Vou confirmar. Veja que ele atualizou para mim. Se eu voltar aqui, ele já pôs e calculou a volta correspondente. Eu não precisei informar o sistema que a volta 4 é referente ao tempo que eu digitei. Ele já calculou isso para mim. Se tiver, por exemplo, se eu digitar um intervalo que seja menor do que eu configurei lá, ele vai acusar também. Mas ele vai te informar que existe uma incoerência. Então, se eu colocar, vamos supor, 3:44 ou 3:45, que está fora do intervalo, ele vai acusar. Ele vai dizer que o tempo que você está tentando inserir é menor, está dentro do intervalo que foi configurado. Então, pergunta se você quer inserir ou não. Vou colocar não aqui para não causar problemas. Bom, pessoal, eu acredito que esse é o conceito, abrangi todo o conceito aqui de voltas. Vocês vão perceber que não muda muita coisa que a gente viu até agora, tá? A única diferença é que vocês precisam classificar aqui a volta que você quer. Se for uma classificação do maior número de voltas, você põe para todos. O conceito de geral de faixa etária não muda também. Você pode gerar resultados por tempo líquido, caso você tenha feito a importação da largada, como eu tinha explicado aqui. E tudo que a gente viu até agora continua a mesma coisa. Alteração, desclassificação. Se tiver que fazer alguma desclassificação, por exemplo, também, eu utilizo esses botões. Tá? Então, não muda nada com o conceito que eu só tenho que selecionar ou todos ou a volta correspondente, tá? Ou a modalidade se tiver. Serve tanto para corridas comuns, onde eu tenho a necessidade de classificar o atleta que tem que passar duas vezes ali se eu tenho um trajeto pequeno, como serve para mountain bike, como serve para um controle de volta de uma prova 12 horas ou 24 horas, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.